Estamos de volta com o Panorama TVC. São cada vez mais frequentes as notícias de vítimas de procedimentos estéticos feitos de forma inadequada. Os pacientes devem ficar atentos e buscar informações antes de contratar o serviço. E os profissionais da saúde também precisam tomar cuidados com a documentação e licenças para cada tipo de procedimento. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a advogada, especialista em direito médico, Maria Fernanda Galego. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigada. Bom, vamos falar então, tá aí na mídia, peeling de fenol, procedimentos com PMMA, né, causando vítimas aí no Brasil, os casos que a gente conhece, eu imagino, no mundo também tenham vítimas desses procedimentos. Então, nós não vamos entrar especificamente em questões médicas, né? Mas falar aí dos cuidados que os pacientes devem ter, como que está essa situação no momento. O mais recente que a gente teve notícias aí foi a morte de uma influencer digital pela aplicação de PMMA, né? O que a senhora fala aí sobre esse assunto? Olha, no geral, o que a gente tem que deixar a população alerta é em relação a como escolher o profissional ou o estabelecimento onde você vai fazer um procedimento estético. Geralmente, não só, assim, muitos, né? Hoje existem muitos procedimentos estéticos que implicam em uso de medicação. Né? Implicam em uso de medicação, implicam em uso de injetáveis. Então, é muito importante que a população esteja atenta sobre onde é esse procedimento, mas principalmente qual é o tipo de químico, qual é o tipo de ativo que vai ser utilizado nesse procedimento. Porque mesmo, por exemplo, a toxina botulínica, que hoje é muito comum, muito difundida, ela é uma medicação. Então, é importante que esse profissional, sendo médico ou não, ele tenha uma graduação, tenha uma formação superior. Uma coisa que muita gente não sabe é que existem profissionais esteticistas hoje que são graduados em estética. Ao contrário do que antigamente ou popularmente a gente chamava por esteticista, né, que era qualquer técnico em estética ou qualquer pessoa que trabalhasse com um procedimento estético qualquer. Então, hoje existe dois panoramas, né, muito diferentes. Uma coisa é você fazer um serviço de massoterapia, um serviço mais simples, né, como uma limpeza de pele mais simples. Outra coisa é você utilizar ou fazer algum procedimento que se utilize de medicamentos ou ativos muito fortes, muito pesados. Então, o cliente, o paciente ou o consumidor, ele tem que estar atento sobre qual é aquele ativo que vai ser utilizado. Ele tem que pedir informações. Mas quais são os profissionais, então, que estão aptos, né, estão aí autorizados a usar esses ativos? Olha, isso depende muito do ativo, né? O que acontece hoje no Brasil é que nos serviços estéticos, como a gente já falou, tem muitos injetáveis, né? Então, e também existem procedimentos que eles envolvem ali cortes, anestesias, suturas. Então, tudo isso precisa ser verificado de caso a caso. É complexo para a população, né, poder entender. Então, assim, como existem muitas possibilidades diferentes e habilitações diferentes, o que eu posso dizer, a grosso modo, é que a pessoa precisa verificar como que isso vai ser feito e, principalmente, qual é a medicação. Qualquer procedimento que envolva algum tipo de corte, né, de sutura, de anestesia, ele precisa, qualquer injeção que a gente tome, né? Principalmente porque a gente vive num universo de bactérias super resistentes hoje. Então, você precisa fazer num ambiente altamente esterilizado, com profissionais que usam luvas, máscaras, se possível, capotes, né? Então, o que você... Não daria para eu dizer aqui, nesse espaço de entrevista, quais profissionais podem fazer quais procedimentos, né? Mas a gente teve os problemas, por exemplo, com o fenol, né? E com o PMMA, por exemplo, que são dois produtos de altíssimo risco, classificados pela Anvisa como produtos de altíssimo risco e que só podem ser manuseados por médico, né? Então, no fenol, por exemplo, a vítima deveria ter analisado, né? Não que seja uma responsabilidade civil dela, porque a responsabilidade é do profissional que prescreve e utiliza-se, mas
como a vida dele entrou em jogo e, de repente, você pode sofrer uma lesão corporal, ficar hospitalizado, ter problemas sérios, prejuízos financeiros muito sérios. É importante que você verifique qual é esse ativo, né? A grosso modo, ninguém está protegido. A gente precisa se cuidar. E de que forma que o paciente pode fazer essa verificação? Deve perguntar diretamente ao profissional? Eu entendo que, na prática, é difícil a gente ficar perguntando para o profissional, né? Mas o que é isso? Porque às vezes passa a impressão de que a gente está desconfiado de alguma coisa, principalmente se esse profissional for médico, né? Então, a gente fica numa situação constrangedora de perguntar. O que eu geralmente sugiro é que o paciente verifique a bula, né? Pedir o nome da medicação antes de fazer o procedimento. Ah, mas isso aqui é feito com o quê? Né? Ah, é feito com ácido hialurônico. Qual é o nome do produto que você vai usar? Né? Ah, o nome X. Então, procure no Google. Todas as bulas hoje estão disponíveis na internet. Procure e verifique se é aquilo mesmo. E no ato da aplicação, verifique se o profissional tem ali a caixa do medicamento, se ele vai abrir essa caixa do medicamento na sua frente, porque o profissional correto, ele tem essa preocupação. Existe uma documentação chamada Termo de Consentimento Livre Esclarecido, que é aquele documento que a gente assina no hospital antes de fazer uma cirurgia, né? Que, via de regra, todos os procedimentos, mas que tenham maior risco, e os procedimentos estéticos geralmente têm algum risco. Então, via de regra, o profissional sério, ele vai te dar aquele documento para você ler e assinar antes do procedimento. Então, a sugestão que eu dou é exija o termo de consentimento antes de fazer um procedimento estético, né? Um procedimento que a gente chama assim de saúde estética, né? Um botox, um ácido hialurônico, um preenchimento, um microagulhamento, um tratamento para melasma, que o pessoal procura muito. Peça para o profissional o termo de consentimento, a documentação daquele procedimento. É importante que o profissional também esteja ciente dos documentos que ele deve ter, as licenças, né, esses documentos de relacionamento com o paciente também. E o profissional especializado em direito médico pode orientar. Exatamente. Hoje existem profissionais, advogados, especialistas em direito médico, justamente porque a temática tornou-se cada vez mais complexa, né? A estética antes não era uma área médica, né? Mas aí ela passou a ser uma área em saúde, né? Em saúde, que a gente chama hoje de saúde estética. Então, fica ainda, isso colabora mais para a complexidade desse contexto, que já era complexo, né? O contexto de saúde, ele já era complexo. Existem as licenças administrativas que todo o consultório precisa ter, não é tão simples, né? O consultório ele precisa ter os alvarás administrativos, os alvarás sanitários, então o funcionamento, o alvará sanitário, ele precisa apresentar essa documentação para o paciente, porque é com essa documentação que ele transparece profissionalismo, ética, e os profissionais da saúde, eles têm na graduação já o conhecimento de que esse documento, o termo de consentimento livre esclarecido, é necessário. Então, todos eles sabem que existe. Nem todos aplicam, a grande maioria não aplica. Mas é necessário estar atento a exatamente todos esses documentos, tanto as licenças administrativas, as licenças no conselho. Hoje, o que acontece é, como existem muitos procedimentos estéticos, os conselhos das diferentes profissões vão regulamentando os procedimentos à medida que eles vão existindo, porque também eles evoluem muito e novos procedimentos são criados a todo dia, né? Então, esse profissional ele precisa estar atento sobre as regulamentações do conselho dele. Então, hoje a gente praticamente trabalha só com isso, só conferindo essas normativas e prestando assessoria para os profissionais. Então, uma questão importante aí, tanto para os profissionais quanto para os pacientes, né? Que são questões de saúde, né? Podem levar à morte, como a gente observou aí nas últimas notícias. Voltando um pouquinho, inclusive, ao caso do peeling de fenol, quais foram os erros observados lá? Quais foram as orientações aos seus clientes que você observou? Olha, como paciente, né? Essa vítima, né, infelizmente, foi um caso que chocou muito o país, né? Porque um peeling, via de regra, é um procedimento relativamente simples. Embora muitas pessoas façam no dermatologista, mas também existem peelings que são feitos na limpeza de pele, num esteticista.
Então, por isso que o pessoal ficou chocado. Como pode uma pessoa morrer com um peeling, né? Acontece que o ativo que foi utilizado ali, o fenol, né, é um ativo muito agressivo, né? Então, essa vítima, porque, infelizmente, uma coisa que a gente, às vezes, quando a gente não trabalha com o direito, a gente não tem essa noção. A gente pensa que as coisas são automáticas, né? E elas não são automáticas. Infelizmente, existem pessoas que não têm uma graduação necessária, elas conseguem abrir um estabelecimento com um alvará de funcionamento, um alvará simples. Aí elas implementam outros procedimentos dentro desse estabelecimento e a vigilância sanitária não consegue fiscalizar, fazer uma fiscalização ostensiva. Então, o que a gente precisa recomendar aos pacientes, às pessoas, aos consumidores, é que verifiquem qual é a formação, qual é a graduação do profissional que vai fazer esse procedimento em você, né? Nesse caso, parecia um pouco óbvio. Algumas pessoas pensam que é de simples verificação, mas não, a pessoa tinha uma rede social com milhares de seguidores, então você vê aquilo, você pensa, poxa, essa pessoa deve ter uma graduação, né? Mas é ilusão e acontecem casos graves com pessoas que, por exemplo, contratam médicos que, por exemplo, não têm uma formação em especialização como deveriam ter para fazer procedimentos altamente invasivos como cirurgias, né? Então, o que a gente recomenda é que não vá pela rede social, né? A pessoa, o consumidor, ele tem que verificar quem é o profissional. Então disse que é biomédico, então vá no conselho, tudo isso é disponível pela internet hoje, então vá ao site do Conselho Regional, que é daquela profissão, e verifique se essa pessoa é inscrita. Se não for, já existe um indício muito grande aí de que essa pessoa não mereça a confiança. Bom, você tocou num ponto importante, que é a questão das redes sociais, da internet. Muitas vezes o profissional tem lá muitos seguidores, é influencer, né? E acaba trazendo pacientes e chega lá, não é bem isso, não tem aquela formação exigida, né? Exatamente. A rede social, ela tem um efeito muito interessante para a gente, né? Que é você verificar que ela confere autoridade às pessoas, mas essa autoridade pode ser falsa, né? Então, muitas vezes, aliás, grande parte das vezes, essa autoridade não é uma autoridade real. O que confere autoridade a um profissional é a graduação dele, são as especializações dele. Então, a grosso modo, é o quanto ele estudou. É basicamente isso. Bom, ainda em relação a procedimentos estéticos, é uma questão complexa porque não existe consenso nem no meio médico, no meio dos profissionais de saúde. Por exemplo, né, o Conselho Regional de Medicina solicitou à Anvisa a suspensão da utilização de PMMA para procedimentos estéticos. Mas como que está essa questão aí? Não teve uma resposta favorável a esse pedido? Exatamente. O PMMA é o polimetilmetacrilato, né? Ele veio aí novamente à mídia. Geralmente, quem não acompanha esse universo estético vê alguma notícia e fica imaginando, já viu alguma coisa da André Surak, alguma época, né? Que era a ideia que eu tinha antes de começar a trabalhar com isso. E você imagina que é uma coisa que tem um nome complexo, então deve ser uma substância complexa, alguma coisa assim. Mas as pessoas não percebem, porque esse é um nicho muito específico, de que o PMMA ele é popularizado, né, no país inteiro, infelizmente, como um procedimento estético para aumento de músculos. Então, ele é um acrílico, ele é uma substância formada de micropartículas de acrílico dentro de um veículo em gel, que é injetado dentro do músculo da pessoa. E aí essa substância causa um efeito inflamatório, que a princípio é o mesmo ativo do ácido hialurônico, dos outros bioestimuladores de colágeno. Ele causa um efeito inflamatório ali, mas o problema do PMMA é que por ele ser um acrílico, né, e talvez depende muito do organismo, isso vai depender muito do organismo do paciente. Então, algumas pessoas têm uma reação adversa muito grave a esse acrílico, né? E depois de alguns anos, esse efeito de inflamação, ele perde
o paciente ou o médico, todo mundo, não existe uma previsão sobre a gravidade desse efeito inflamatório, então a pessoa passa a sofrer e algumas vezes passa a sofrer até danos renais. O problema do PMMA é que ele é uma substância regulamentada para o uso médico, ele é licenciado, ele não é proibido, ele é popularizado e é utilizado por médicos. Existe um grupo muito específico de médicos que utiliza-se desse produto e o que a gente observa é pessoas que tiveram efeitos adversos, que hoje são chamadas de vítimas, pessoas que não conseguem ter voz em relação a esses eventos adversos, porque existe uma produção científica a favor do PMMA que aponta que essas pessoas são 1% da população total de quem utiliza isso. Mas são pessoas, né? São pessoas, na maioria são mulheres, e esse produto, que ele tem uma base acrílica, ele não é absorvido pelo organismo. Os efeitos dele ficam ali para sempre, porque é uma partícula de acrílico. Então, a pessoa, para retirar esse produto, se ela tiver um evento adverso, ela vai ter que debridar uma parte do músculo. Hoje existe até mesmo um tratamento de celulites, que é feito com pouquíssimas quantidades de PMMA. Existem até aqui em Rio Preto profissionais que fazem esse procedimento. Estão autorizados para isso? Estão autorizados porque são médicos, mas é um procedimento arriscado. Porque a gente já tem verificado, mesmo que seja um PMMA de menor concentração, já existem no país vítimas deste procedimento com pequenas quantidades, com uma concentração menor de PMMA, né? E aí essas vítimas, elas ficam no anonimato, porque geralmente elas entram com ações cíveis, e não é automático, como eu disse antes. Então, quando você entra no judiciário com uma ação cível para ter uma indenização, a polícia não vai ser comunicada, né? O Ministério Público, ele não é comunicado, ele só vai fazer algo, ele só vai instaurar uma investigação quando alguém provoca. Você precisa, né? A vítima precisa ir até lá e fazer uma representação. Então, por isso, fica por isso mesmo, né? Então, ele é um produto liberado pela Anvisa, médicos utilizam-se dele. Hoje existe na comunidade médica, né, uma grande maioria de profissionais que são contra o procedimento, porque esse procedimento, os eventos adversos são tratados por também médicos, obviamente, né, que também são pouquíssimos profissionais, porque é um evento adverso complexo. E específico, né? Relacionado a esse ativo. Exatamente. E aí o CREMESP tomou ali as dores das vítimas e pediu, como houve, né, a interdição cautelar, na verdade a proibição cautelar do fenol, pediu então que fosse cautelarmente, temporariamente suspensa a venda de PMMA, mas o próprio Conselho Federal de Medicina, né, enviou aí um ofício ao CREMESP, pedindo que isso fosse retificado, que eles não teriam aí autoridade para tal. E o que a gente vê na prática é que o Conselho Federal de Medicina ali existem profissionais, né, próximos conselheiros, que utilizam-se do produto, né, e até de maneira com uma ética assim, bastante suspeita. Bom, é um debate aí que deve se prolongar por um tempo ainda, né? A gente vai acompanhando. E a gente está falando aí de procedimentos estéticos relativamente novos, não é? Peeling de fenol, PMMA, mas existem muitas complicações decorrentes, por exemplo, de cirurgias plásticas, né? E você atende tanto pacientes, né, vítimas aí de algum erro médico, quanto profissionais da saúde. Como que fica essa relação entre médico e paciente quando há um erro, quando existe uma sequela desse tipo de cirurgia? Olha, essas questões resultantes de cirurgia também são questões complexas, né? Eu não consigo te passar um panorama de uma vez, porque existem possibilidades de intercorrências diferentes e existem mentalidades diferentes. Né? Existem consumidores, pacientes, que vão fazer uma cirurgia como se elas fossem comprar um produto numa loja.
Não é assim que funciona. Uma cirurgia plástica, por mais que o profissional ali, de uma certa forma, te prometa um resultado estético favorável, ele está atuando sobre o seu organismo. Então, cada organismo tem possibilidades diferentes, né? Possibilidades diferentes de recuperação. Às vezes, a pessoa tem ali alguma coisa que possa interferir no resultado e ela nem sabia, né? Pode ser que a pessoa tenha uma síndrome, uma doença que interfira, que ela não sabia. Então, a questão é bastante complexa, né? Via de regra, a gente trabalha atuando mais com os profissionais no sentido de prevenir esses conflitos, né? Então, informando os riscos, principalmente, porque principalmente a cirurgia plástica, como ela garante, ou ela deveria garantir, ou o judiciário, eu até digo, infelizmente, vê dessa forma, né, de que existe sempre uma promessa de resultado estético, porque é complexo, né, é um procedimento médico, então é muito complexo. A pessoa pode morrer fazendo uma cirurgia plástica por um evento imprevisível, né? Então, a gente atua afirmando esses riscos para os pacientes, que é a parte mais importante. Então, quando o paciente vai se submeter a um procedimento desse, com um profissional ético, ele já vai sabendo, né, que ele corre determinados riscos e que pode ser que o resultado não seja tão bom quanto ele esperava. Para o paciente também é importante ter um profissional, um advogado especialista em direito médico, porque algumas vezes, eu vou até ousar dizer que na maioria das vezes, ele acha que ele tem ali uma razão, um pedido para apresentar para o judiciário e muitas vezes ele não tem. Muitas vezes ele não tem, muitas vezes a insatisfação dele é por uma questão que aconteceu que não é culpa do médico. E poderia já estar previsto nesse documento também, Exatamente. Que o médico tinha anteriormente avisado. Bom, quem quiser conhecer mais sobre esses assuntos, saber um pouquinho mais, tem as suas redes sociais, né, Instagram. Sim, eu me comunico muito através do Instagram, né? Eu uso até um apelido, doutora Mafê, que foi o pessoal até do Vítimas da Bioplastia que me deu esse apelido aí. E pegou, né? Então, hoje o pessoal me chama de Mafê. Então, é doutora_Mafê. Acho que é o jeito mais simples das pessoas me encontrarem hoje em dia, né? Porque o Instagram, a gente está ali o tempo todo atuante e informando, né, a população. Tá certo, aí tanto para profissionais da saúde quanto para os pacientes se precaverem aí para não ter nenhum problema. Exatamente, para todo mundo ficar feliz e dar tudo certo.